Jesus também falou de guerras e anúncio de guerras, versos 7 a 8. Conflitos armados ou não entre reinos, povos e nações. As guerras trazem medo, temor e angústia e colocam a humanidade em perigo de extinção. Desde seus dias até hoje, as guerras têm acontecido. Desde que Jesus disse, olha, um dos sinais do princípio das dores são as guerras, daquela época até hoje, não deixou de acontecer. Quando Jesus falou essas palavras, o mundo estava em paz. Era a chamada Pax Romana. Os romanos haviam dominado o mundo conhecido, submetido às nações e obrigado as nações a pararem de guerrear entre si. Era uma paz forçada pelo poderio militar de Roma, mas era paz. E nesse período, Jesus disse, haverá guerras. E então, 40 anos depois, as guerras sacudiram o Império Romano. As guerras começaram a sacudir o Império Romano. 4 imperadores morreram assassinados em um ano. Galba, Otto, Vitelo e Vespasiano. Só nos últimos 300 anos, irmãos, houve mais de 300 guerras na Europa, na África, no Oriente. A advertência que Jesus deu aos discípulos, não se assustem com essas guerras. O fim do mundo não virá através de uma guerra. Elas apenas mostram o pecado do homem e a ira de Deus. Vocês sabem que é muito popular isso, né? O pessoal diz que o mundo vai acabar com a terceira guerra nuclear. Lembra que Jesus Cristo, depois de dizer, haverá guerras, rumores de guerra, nação contra nação, o que é que ele disse? Não se assustem, porque ainda não é o fim. Então o mundo não vai acabar numa guerra nuclear. Jesus disse que não seria através de uma guerra. Isso é fantasia popular, é a imaginação de Hollywood e outras pessoas aí. Mas palavras de Jesus, não se impressionem, não se assustem quando vocês virem nação se levantar contra nação. Então quando o crente vê essas guerras no Oriente, quando o crente vê esses conflitos internacionais, o coração dele se entristece, mas no coração dele ele diz, isso está exatamente como Jesus Cristo disse. Jesus disse que seria assim. E qual o propósito? Por que Jesus Cristo disse que era necessário que isso acontecesse, mas ainda não era o fim? São as palavras dele. É necessário que essas guerras aconteçam. As guerras são necessárias para mostrar a nossa impotência de resolver os nossos problemas. O homem não consegue viver em paz há 2000 anos que Jesus disse que haveria guerra e rumor de guerra e nação contra nação, e nunca teve um ano que se passou sem que alguma nação estivesse brigando com outra em alguma parte desse planeta. Por quê? Porque nós não conseguimos resolver o nosso próprio problema, nós não conseguimos viver em paz, nós não conseguimos diálogo, nós não conseguimos compreensão, não existe perdão, o que existe é vingança, luta pelo poder, supremacia, hegemonia, luta por terra, por fontes de petróleo, por interesses financeiros. O homem é o lobo do próprio homem. E as guerras mostram isso, mostram que somente Deus pode dar solução para os problemas do homem. Somente Deus pode resolver esses problemas, por isso que Jesus diz, é necessário que isso aconteça. Quando eu olho para as guerras, meu coração se entristece. Eu fico temeroso, mas eu sei que ainda não é o fim. E eu sei que isso prova que Jesus falou a verdade. E isso mostra o quanto nós precisamos que Ele venha para poder instalar a paz verdadeira. Outra coisa que Jesus disse, calamidades na natureza. Ele falou de terremotos, fomes, Lucas acrescentou pestes, disse que viriam em vários lugares e assim tem acontecido. Olha, no ano 60, 80, houve uma grande fome, segundo o livro de Atos, que atingiu o mundo conhecido. No verão do ano 70, teve aquela explosão do vulcão Vesúvio, que destruiu as cidades de Pompeia e Herculano. Só no século XIX houve mais de 700 tremores e terremotos registrados no mundo todo. Em lugares onde nunca houve terremoto, está havendo hoje tremor de terra. Ou seja, desde que Jesus falou estas palavras até o dia de hoje, né, é terremoto, é tremor de terra, é calamidade, é tsunami. Não parou um dia de ter em algum lugar do mundo estas coisas. A natureza em fúria, a natureza transtornada, acompanhando a inquietação que há no coração do homem. O ponto aqui
que Jesus diz é que isso ainda não é o fim. De vez em quando eu recebo alguém, ainda recentemente alguém me entrevistou aí para algum canal do YouTube, alguma coisa, e disse assim: o senhor acha que essa situação mundial, tudo está indicando que a vinda de Jesus está próxima? Eu falei: meu querido, tem sido assim há 2000 anos. Há 2000 anos, cada geração diz assim: ele vai voltar, porque não pode ficar pior. Aí a próxima geração diz: ele vai ter que voltar, porque não pode estar pior. Então, desde o século I, já havia especulação a respeito da iminência da vinda do Senhor Jesus, porque as pessoas olhavam para o mundo e diziam: é o fim mesmo, é guerra, é miséria, é imoralidade. Estes sinais não foram dados para marcar a proximidade do fim. Eles foram dados para mostrar que nós não valemos nada, que somos impotentes, e para provar a veracidade das palavras de Jesus, para que nós, se Ele acertou em tudo isso que Ele está dizendo, Ele também acertou quando Ele disse a respeito da sua vinda. Ele não vai errar, Ele vai voltar. E disso você pode ter segurança. Veja como Ele não errou, como Ele predisse isso há 2000 anos, acontecendo exatamente. Então, pode saber que Ele vai voltar, e Ele vem julgar o mundo, e Ele vem estabelecer o seu reino para todos sempre.